O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai, Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Pai. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesses que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Essas são as palavras de salvação. É você, Senhor. Jesus falou: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Somente com a morte e ressurreição de Cristo é que a nossa morte, a morte, adquiriu um significado pleno, um significado humano, um significado salvífico. E somente no Novo Testamento é que se revelou o significado do mistério da morte. Pense na cruz. A morte na cruz é assumida como meio de salvação. A cruz é transfigurada em vitória, um meio para uma nova vida, tanto para Jesus, também para nós que morremos com Cristo e em Cristo. Nós acreditamos que a morte terminará em ressurreição. Que maravilha! Que maravilha! Cristo mudou o significado da morte. Todos nós vamos morrer. Não sabemos quando, mas o mais importante é que nós sejamos preparados. E durante esse tempo nós vamos refletir sobre a cruz, a morte e a ressurreição. E queremos que a nossa morte seja associada com Jesus Cristo, para que com Jesus Cristo nós podemos ressuscitar. A oração da missa é muito interessante, muito interessante.
Assisti, ó Deus, aqueles que vos suplicam, e guardai com solicitude os que esperam em vossa misericórdia, para que, libertos dos nossos pecados, levemos uma vida santa e sejamos herdeiros de vossas promessas. Jesus veio nos trazer uma nova aliança. Nós ouvimos uma descrição daquela aliança que foi feita através de Abraão em Deus. Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamo Abraão, mas teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer a sua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus dos teus descendentes. A ti e a teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro. E Jesus estabeleceu uma nova aliança. Na consagração da missa, nós temos esta oração: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A nossa morte, associada com a morte de Jesus Cristo na cruz. Cristo é a nossa esperança, não é? Você lembra que ele falou na hora da ressurreição de Lázaro? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Não é o fim, não é que terminou, mas é uma passagem de uma vida para uma vida muito melhor. Não há comparação da vida eterna com esta vida. Então a morte para nós é a passagem, é uma Páscoa, passagem pela dificuldade, pela morte para uma vida em abundância. Existem passagens em que Jesus fala para nós sobre o pão da vida. Ora, estamos em João 6:39. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Então pense no seu último dia, como ele prometeu de ressuscitar você. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus lhes disse: em verdade, verdade vos digo, se comerdes a carne do Filho do Homem, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
pois a minha carne verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E se Ele está permanecendo em nós, e nós estamos permanecendo nele, passamos pela morte para uma vida nova com nosso Deus. E nós teremos a graça, com nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer a passagem pela morte para a ressurreição. Assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como um maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente, por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu e ressuscitou, e nós também. É uma mensagem realmente impressionante, muito impressionante. Ele é Deus. Ele disse para aqueles judeus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo eterno nos amou, veio para nós, instituiu a Eucaristia, recebemos o Senhor Jesus Cristo, e com Ele as coisas são muito mais fáceis. Santo Inácio de Antioquia escreveu, ele estava morrendo, e ele fez uma oração, porque ele tinha a esperança da vida eterna. Aproxima-se o meu nascimento, de nascer para Deus. Aproxima-se o meu nascimento, uma vida nova. Deixai que eu vá para a luz. Somente quando chegar lá é que eu serei um homem, quer dizer, uma pessoa plenamente realizada. Quer dizer, para nós cristãos, a morte é a hora do encontro com Cristo. Cristo está por vir, e a nossa esperança. Ressuscitou dos mortos, e nós também ressuscitaremos com Ele. Cristo mudou o significado da morte. Quando Ele morreu numa cruz e ressuscitou, quer dizer que a morte terminará em ressurreição. Você acredita? Responde a palavra de Deus. Faça sua oração.